Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando direitinho? Não se esqueça, hein? Lavar as mãos várias vezes ao dia, se precisar sair, faça uso da máscara, certo? Então vamos lá para mais uma aula de xadrez, lembrando, tá? Nós temos o xadrez, temos as atividades físicas, temos os jogos lúdicos, então é importante vocês acompanhar todas as atividades. Hoje, no caso aqui, nós vamos voltar a falar do xadrez. Na última aula, eu mostrei para vocês como que é a organização das peças no tabuleiro para você estar iniciando o jogo, que aí já dá para você começar a brincar, dá para começar a jogar. Hoje eu vou estar falando para vocês qual que é a diferença do cheque e do checkmate. Se por um acaso você já viu essa aula lá nos 9, 10 anos, né, na aula de xadrez para quem tem 9, 10 anos, não tem problema nenhum, você pode estar vendo de novo. Eu vou estar falando de uma forma bem calma para vocês entenderem que há diferença entre o cheque e o checkmate. Tudo bem? Então vamos lá para o tabuleiro? Só um momentinho. Então vamos lá, gente. Qual que é a principal diferença entre cheque e checkmate, né? Porque às vezes a pessoa pode confundir e achar que é a mesma coisa. O cheque é quando tem como seu rei fugir, ou seja, o jogo não acabou. Ou ele vai fugir, ou você vai proteger ele de alguma forma. O checkmate é quando o seu rei está em perigo e não tem como ele fugir desse perigo, não tem como ele escapar desse perigo que ele está sofrendo. Então ele vai ser um checkmate. Então uma coisa que vocês têm que lembrar é assim, para que exista o mate, tem que ter o cheque. Não dá para falar assim, ele não está nem em cheque e então já vai ser checkmate. Não, se ele não está em cheque, o jogo não acabou com checkmate. Pode até ter acabado aí por um empate. Tudo bem? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então aqui nessa situação, eu coloquei apenas um rei branco, coloquei as duas torres pretas, a dama preta e o rei preto. Tá? Nessa situação aqui, ó, você pode verificar que o rei está na casa de origem dele, tá? Na casa E1 no caso, e o outro está na casa E8. Não tem nenhuma peça adversária na direção dele. Então, ó, se você observar a dama, ela está aqui na coluna D, a torre, uma está na coluna A e a outra está na coluna H. Ou seja, nenhuma peça está colocando essa casa aqui, ó, E1, em perigo. Então significa que ele não está em xeque. Muito menos, então, mate. Então vou colocar aqui uma situação de um cheque, ó. Se eu pegar essa torre e trouxer ela até a casa A1, você pode ver que eu estou pondo ele na fileira 1, que é a mesma do rei. Ou seja, eu estou na direção dele. Essa torre está colocando esse rei em perigo. Então, nesse caso, o rei está em xeque. Ele está em perigo. Por quê? Porque tem uma casa, uma peça, no caso a torre, colocando ele em perigo aqui, ó. Como que eu fugiria dele, ó? Eu posso andar aqui, ó, ou na diagonal, ou mesmo andar para a frente, ó. Pronto, ó. Eu vim para uma casa que não tem nenhuma peça nessa direção. Então ele saiu do cheque. Vou colocar ele em xeque de novo aqui, ó. Eu vou pegar essa dama e vou colocar aqui, ó, ao lado do rei, ó. Coloquei ele em xeque. Ah, então é mate? Não, não é mate. Por quê? Porque tem como ele escapar. Ele pode escapar tanto correndo aqui para a diagonal, que seria o único lugar, né? Por quê? Aqui para baixo ele não pode ir na linha 1, porque essa torre já está bloqueando. Ele não pode continuar na linha 2, porque a dama se encontra na linha 2. Ele não pode vir para casa E3 e nem D3, porque a dama está cercando. Então ele teria aqui, ó, a casa F3, seria uma forma dele sair desse cheque, ó. Dessa forma ele teria saído desse cheque. E tem uma outra maneira melhor ainda para ele sair do cheque, que é ele capturar essa peça que está colocando ele em perigo. Então ele pode vir aqui, ó, e capturou a dama, ó. Vendo? Assim ele saiu do cheque, certo? Mais uma situação de cheque, ó. Eu venho com essa torre e coloco aqui, ó, na linha 2. Coloquei o rei em xeque, então a torre está colocando o rei em perigo. Basta ele fugir para cá, ó, saiu do cheque. Tudo bem? Então esse é o cheque. Agora eu vou mostrar para vocês um checkmate.
Como eu falei pra vocês, ó, se eu descer com minha torre inteira aqui, ó, eu estou colocando ele em xeque, porém eu estou deixando ele fugir desse xeque, ele fugiu, ó. Agora, se eu fizer diferente, ao invés de eu ir com a torre até a casa A1 e parar na casa A2, ó, eu não coloquei ele em xeque. Vamos deixar isso bem claro, ó. A torre não está na direção dele. A torre está aqui, ó, tá? Cercando a linha 2. O que que ele fez com o rei? Ele não deixou o rei vir para cá, ele só deixou o rei para o lado ou para o outro. Então vamos supor que o rei foi para lá, ó, para casa F, ó. Não está em xeque, tudo normal. Por que que ele não pode ir para casa D? Porque aqui tem uma dama. Então ele nunca pode se colocar na direção de uma outra peça. O rei não pode se matar. Então se ele vier para cá, ó, ele estaria se matando. Então não adianta a dama falar assim: ah, você veio porque você quis, ganhei o jogo. Não, não pode, porque foi o rei que... Opa, foi o branco que se matou, tá bom? Então ele não pode vir para cá, só sobrou essa casa. Se eu pegar essa outra torre e colocar aqui, ó, eu coloquei o rei em xeque. Não tem para onde ele fugir, ó, porque essa torre protegeu tudo aqui. Ele não pode vir para cá. Então isso significa o quê? Isso é um xeque mate. Porque foi as pretas que cercaram ele e não deixaram ele fugir para nenhum lugar. Então nesse caso, isso seria um xeque mate, certo? Vou mostrar uma outra forma de um xeque mate, ó, usando só essas duas peças, a dama e o rei, ó. Vamos imaginar aqui, ó, tá? Que o jogo esteja nessa situação. A preta jogou aqui, ó. O que que aconteceu? A dama preta, desculpa, jogou na direção do rei branco, ou seja, colocou esse rei branco em xeque. Esse rei não pode vir para frente na linha 2, porque esse outro rei está protegendo essas casas. Então o rei nunca pode ir para uma casa que está sob o domínio do adversário. Então esse rei preto já estava dominando essa casa aqui, ó. E lembra, o rei nunca pode parar do lado do outro rei. Por quê? Porque senão ele estaria se matando. Por isso que ele tem que ter uma casa de distância. Se esse rei protegeu a casa H2 e a casa G2, e a dama colocou na direção dele aqui, ó, na linha 1, não tem para onde ele fugir. Isso é um xeque mate, tá? Então o que que a dama fez? Usou o próprio rei para ajudar a cercar em volta e ela foi lá e deu o lance final. Uma outra forma seria assim, ó. Dessa forma você pode ver que ele não está em xeque, então se ele não está em xeque não é mate. Se for a vez do preto, ele coloca ela aqui, ó, porque a dama cerca todas as casas em volta e ela está protegida pelo rei. Então esse rei branco não pode capturar a dama preta por conta que o rei está aqui do lado. Lembrando que o rei não pode ficar casa colada com a outra casa do rei, certo? Então nesse caso aqui também é um xeque mate, certo? Então essa é a diferença. O xeque, o rei tem como escapar, ele tem por obrigação sair desse xeque. Quando é xeque mate, é que não tem mais para onde ele ir. Tudo bem? Olá pessoal, voltei aqui de novo. Então, deu para vocês entenderem? Então o xeque é uma coisa, o xeque mate é outra coisa, tá? O xeque mate, que é no caso o mate, ele é o complemento do xeque. O xeque é quando eu coloco ele em perigo, e o mate é quando ele não tem como fugir desse perigo e ele sofre o mate. Pode acontecer de você fazer a jogada já ser o checkmate? Sim, lógico. Você joga em um lugar onde não vai ter como ele fugir, você já dá o checkmate direto. E aí o jogo finaliza. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida veja de novo e até o próximo vídeo. Tchau, um grande abraço para todo mundo. Se cuidem, até mais.